Choveu bastante. Choveu muito, especialmente no primeiro tempo. O gramado era gramado sintético? Não. Não, né? gramado natural e, diga-se de passagem, um péssimo gramado. Talvez o pior gramado que o Santos tenha jogado nesse ano de 2025. Jesus amado, que negócio horroroso. Nelsinho, a gente vai debater bastante sobre alguns detalhes, principalmente sobre o Neymar, que conseguiu jogar os 45 minutos, deu carrinho, correu, puxou contra-ataque, mas acho que isso é assunto para um momento posterior do programa. Eu queria tratar, Nelsinho, sobre talvez a disparidade técnica entre as duas equipes. É até injusto a gente fazer qualquer tipo de análise em relação ao resultado do jogo. O próximo adversário do Santos, que é o Flamengo, ganhou de 3-1 do Chelsea. O Santos ganhou de 3-1 da Desportiva Ferroviária. E nem por isso, claro que Flamengo e Santos tem uma disparidade muito grande, isso é fato, não estou querendo eximir essa situação. Agora, é um fato também que o Santos enfrentou um gramado péssimo, que quando você está jogando um amistoso contra uma equipe que tecnicamente é muito inferior ao seu futebol, a parte mental do atleta, e aqui pode ser do Santos, do Flamengo, do Palmeiras, enfim, de qualquer time do mundo, o inconsciente do jogador, ele já tira um pouco da vontade, daquela volúpia que você tem dentro de campo. O jogador, quando vê que do outro lado pode fazer gol a hora que quiser, ele tira um pouco o pé, às vezes ele não dá um carrinho que poderia ter dado, ele não dá um pique para fazer uma pressão. Não estou querendo passar pano para talvez uma atuação que não tenha agradado o torcedor do Santos, especialmente depois de 28 dias de trabalho, o que sim, nesse caso é preocupante. Agora, quem jogou bola sabe que a partir do momento, Nelsinho, que você vê que do outro lado tem uma equipe onde você vai fazer gol a qualquer momento e que tecnicamente ela não vai te oferecer perigo, você tira um pouco o pé, você não dá aquele drible que provavelmente você daria num jogo que você está disputando pontos no Campeonato Brasileiro, num jogo de mata-mata, enfim. Eu senti que, por exemplo, o Guilherme pegou umas 3, 4 bolas na ponta esquerda, que ele poderia ter dado aquela arrastada para a linha de fundo, sairia na cara a cara com o goleiro, poderia ter tocado para trás também. O Neymar a mesma coisa, poderia ter entortado 2 ou 3 vezes a marcação adversária e assim não fez. O David Washington, que eu acho que é um caso à parte, e a gente precisa falar muito desse jogador, porque até aqui decepcionou bastante nessa curta nova passagem que ele tem em Vila Belmiro, mas você vê que em alguns momentos ele via que do outro lado poderia fazer gol a qualquer momento e não ia com toda aquela volúpia pro ataque. O Barreal a mesma coisa, teve uma hora que ele chegou na frente do goleiro, poderia ter tocado pro lado, acabou se embananando com a bola. Repito, não estou passando pano para a atuação talvez decepcionante do time do Santos, mesmo após 28 dias livres para treinamentos, claro, metade desse tempo com férias. Só que a gente tem que ter na cabeça também que do outro lado tinha um adversário de uma qualidade técnica completamente inferior ao time do Santos e que talvez o resultado não reflita o que aconteceu dentro de campo, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, um time completamente desentrosado, que nunca jogou junto. Kleber Xavier pecou demais em algumas escolhas, por exemplo, o Rolês era aberto pela direita e o Bom Tempo de meia. Quem conhece o Bom Tempo desde a base, Nelsinho, sabe que a função principal dele não é meia, ou é segundo volante, ou é aberto pelo lado direito. O torcedor, Nelson, gosta de fazer uma comparação do Bom Tempo com o Elano, que às vezes eu acho injusto, porque o Bom Tempo está começando, não dá para a gente comparar com um atleta que tem tanta história pelo Santos. Mas falando de posicionamento, talvez dê para comparar. Quando o Elano jogou de meia no Santos, a gente sabe que não foi bem. Agora, o Elano Prime, que é o que se diz hoje, foi ou jogando aberto pelo lado direito, tanto em 2002 quanto também em 2011, ou quando em algumas raras oportunidades atuou como segundo, terceiro homem de meio campo. Essa é a característica do Bom Tempo. Então, no segundo tempo, pecou demais o técnico Kleber Xavier em várias escolhas. Essa não foi a única não, Nelsinho. Mas quem disse que